Pessoal, antes de começar o episódio, eu e a Bia queremos fazer um pedido, um favor para vocês de uma coisa muito legal. O episódio estava já gravado, editado, revisado, prontinho para publicar, e o Rubens Padovese avisou a gente que o Área de Trabalho está concorrendo ao prêmio IBEST. A gente nem sabia que estava concorrendo na categoria de podcast, mas está concorrendo. O prêmio IBEST é um prêmio super tradicional. Antes da internet, quando era preto e branco ainda, capim tudo, já tinha o prêmio IBEST. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para a votação da categoria de podcast e se você quiser, você, por favor, vote no Área de Trabalho, que seria muito bacana ver. Sim, tem tanto podcast gigante, de tanta gente que a gente admira, que não temos a menor expectativa de ganhar. Mas vamos fazer o seguinte, ver até onde a gente consegue subir no ranking da votação. Então eles falam que você pode fazer 3 votos por dia em cada categoria, e os primeiros colocados em 13 de junho se classificam como o Top 20 Brasil. Então vamos tentar ver se a gente chega pelo menos perto do Top 20. Então vou deixar aqui na descrição do episódio o link. E para quem tiver um minutinho de vez em quando, aí um dia entra no outro, depois daqui uns 3 dias, se você quiser votar, a gente vai ficar muito contente, muito feliz. E vamos ver no que dá. Agora sim, vamos pro episódio. Olá, tá começando o 150º episódio do Área de Trabalho do Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, com uma obra no andar de cima, então marteladas me perdoem. E assim como toda semana tá a Bia Kunz, a garota sem fio também por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos, não seja por isso, vamos martelar nossos ouvintes com um monte de pauta aqui. Tem muita coisa para descer o martelo hoje, hein? Não é só na obra aí em cima, não. Então vamos que vamos. A gente pode começar, na verdade, trazendo um follow-up. A gente perguntou, e aí, pessoal, do tsunami de pessoas que compraram o anel por nossa causa, né, Bia? A gente fez todo mundo comprar anel. Sim! Como é que tá o uso de vocês? E o Fabiano falou que tá mais ou menos, né? Eu falei, repeti, vou repetir de novo. Eu comprei para experimentar, para ter experiência no que é um anel inteligente, né? O meu também tá guardadinho aqui, até porque eu tenho a Mi Band e realmente usar uma Mi Band ou um smartwatch com um anel é muito redundante. Né? Eu lembro que a Samsung, quando anunciou o anel dela, falou em ser um companion. Nossa, isso já me desanimou totalmente, né? Agora, tem a questão dessa diferença nas medições. É brutal. O Fabiano Castello percebeu que é muito diferente do Apple Watch e realmente com a minha Mi Band também é muita diferença. Então, não sei. Aí o Fabiano fez um comentário assim que a mãe dele, né, falou pra ele sobre o anel Acome. Você gosta tanto de tecnologia, está muito feio você usar esse anel de casca de coco. Aí eu também levaria o meu pra gaveta. Não Ô, Fabiano, mostra dessa. Pra ela o que tem o displayzinho. Pelo menos tá mais high-tech, hein? Casca de coco digital. Exato. Mas é mais high-tech. Então, usar um Cássio, né? Aí é mais bizarro ainda. Pode ser. Segue esgotado. Eu procurei no site, ainda tá esgotado. Eita. O W, sei lá qual que é. Pois esgotou. Que pena. Agora, o Sebastião Fortunato me mandou uma mensagem lá no Threads, eu vi que ele mandou pra você também, sobre o OneDrive, né, que aparentemente a busca tá quebrada e a Microsoft falou, Ai, que tristeza isso, né? Segundo o Sebastião, ele relata que desde novembro do ano passado você não consegue mais fazer uma busca por arquivo. E é tempo, hein, gente? Novembro do ano passado. Então imagina quem tem 1 tera de informação ter que buscar na unha, arquivo por arquivo, e a barra de busca realmente não funciona, nem na web, nem nos apps do OneDrive. E para qualquer busca ali que ele faz, a mensagem é: sem resultados, tente buscar algo diferente. E eu percebi que isso acontece para mim também. Só que eu não uso o OneDrive da mesma forma que eu uso o Evernote. Então eu achava que o problema era eu, que não lembrava o nome do arquivo, porque às vezes tem coisas muito antigas, né? Só que 80% das vezes, quando eu preciso usar o OneDrive, eu vou da subpasta, e eu pego o que eu quero, porque é esse o nível de organização que eu uso. Mas realmente, tô bem chateada por outras coisas também. Eu achei que no Windows a experiência agora... Então faz poucos meses usando o Windows, né?
Mas eu achei que a experiência do OneDrive, a integração com o sistema operacional ia ser muito melhor. Então tem problemas de sincronismo também. E tô decepcionada. Eu esperava muito mais. Aí, meados do ano, aí tem que renovar o Office. Eu já tô repensando, viu? De repente vou para um Dropbox. Enquanto a Microsoft não resolver isso, a minha tendência é não renovar, viu? O que está acontecendo com a Microsoft, né? Pois Tem falado do Copilot aqui. Aliás, vazou, certamente alguém da equipe vazou para a imprensa, uma apresentação interna que a Microsoft fez, falando assim, gente, o ChatGPT chegou a 400 milhões de usuários semanais ativos. A gente estacionou há um tempão, nos 20 milhões, e não sai disso. E aí? Por que será? Então, né? E aí você vê eles deixando o prato cair na parte de... Não é prato cair, o Copilot não é ruim, ele só não melhorou e ficou junto com os outros. Isso, o OneDrive também, né? Sincronia e busca de arquivos é uma coisa que já está meio dominada pela humanidade já faz umas décadas, né? E a Microsoft... E o Sebastião entrou em contato com a Microsoft e falou, então, a gente entende sua preocupação, é uma coisa nossa mesmo do lado de cá, a equipe tá trabalhando nisso, já sabe, mas a gente não tem nem previsão para correção. Caramba. Mas como alternativa, procura o arquivo aí e acessa, né? A alternativa do suporte foi, vai, procura da unha mesmo, Procura você, virou a Siri. Virou a Siri. Decepcionante, né? Uma pena. Então eu tenho mais alguns poucos meses aí de assinatura e dependendo, eu vou embora e levo o meu enxoval de arquivos junto comigo. Mas para quem usa o OneDrive, eu vou sugerir uma coisa que eu acho que no fim das contas não faz diferença, mas pelo menos faz priorizar o ticket lá dentro. Todo mundo que usa manda suporte. Manda contato e fala, tô tentando buscar já faz tempo, não funciona, tem previsão, eu tô pensando em migrar para outra plataforma porque isso é muito importante para mim. Se muita gente fizer isso, quem sabe prioriza lá dentro e eles tentam acelerar algum tipo de atitude, porque assim, é muito básico, né? Tipo, não tá abrindo arquivo, mas continua armazenando que depois vai abrir. Não faz sentido, né? O que vai acontecer, a maioria dos clientes fala, isso aqui é uma porcaria, eu vou para outra. Ninguém vai avisar suporte, ninguém, sabe? É uma coisa silenciosa, porque isso é uma solução de produtividade, gente. Você quer todos os seus arquivos organizados, você quer eles na nuvem, acessíveis de qualquer device, onde você estiver. E aí você quer achar uma coisa e essa tortura, claro, isso é um repelente, vai ser uma debandada de assinaturas, porque já é desde novembro, né? Então... Eu acredito que, de repente, muita gente já esteja expirando, né, as assinaturas e buscando outras opções. Como eu disse, eu já estou cogitando o Dropbox. Agora, Bia, você dormiu essa última semana? Olha, eu acho que eu dormi, por quê? Porque eu fico imaginando a sua alegria e empolgação quando você viu que o Deep Dive do Notebook LM finalmente agora fala português, né? Então, eu tô gerando aqui Deep Dives à torta e à direito. E uma coisa me chamou a atenção. Bom, eu mandei pra você o Deep Dive carioca, né? Sim. Não são todos. Alguns é mais paulistado, assim, isso me colocou para pensar, né? O que eles estão usando aí de parâmetro para gerar essas vozes, né? Porque muda o deep dive, muda o assunto, embora os narradores tenham uma tonalidade meio parecida, assim, né? Não parece a mesma pessoa, parecem pessoas diferentes. Esse bot carioca me lembrou bem âncora de Jornal da Globo, assim, que certamente faz parte do treinamento, certamente. Exatamente. Olha o tanto de material disponível que tem aí, então isso faz... Mas para quem não tem ideia do que a gente está falando, qual que é o resumo? Então, o Notebook LM, que não tem app ainda para Android nem para iOS, né, só web, finalmente ganhou suporte ao PTBR e anunciou que vai sair em breve um app para Android. Sim, e para iOS também, os dois. Para iOS também? Porque eu já fui no Google Play lá, já cliquei lá para ser uma das primeiras a receber, né? Então, os requests lá que eles chamam, então eu já nunca cliquei tão rapidamente ali para receber, porque eu adoro Notebook LM, uso muito, e realmente, via web é um pouco chatinho em mobile, né? O pessoal até perguntou, muita gente perguntou quando eu postei lá minha pastinha das LLMs, né?
nossa, tem app do Notebook LM? Como assim? Eu falei, não é, olha lá, aquilo lá é um atalho pro navegador. Então, são duas notícias fantásticas. Podem gerar seus deep dives em português. Eu sei que tem gente que vai adorar essa feature, porque gosta de ouvir audiolivros, gosta de ouvir podcasts. Tem muitos ouvintes nossos que são entusiastas, né, de conteúdo por áudio. Então, nossa, isso vai ser um acréscimo gigante na sua produtividade, viu? Vai mesmo. E eu achei super interessante um projeto de análise semanal que você gerou, um áudio, que eu achei uma ideia muito, muito boa. Como é que você fez? Então, foi lá no IA na Prática, né? O pessoal tava comentando e fizeram lá um deep dive, um resumo do papo, né? Do que rolou durante a semana no grupo. Ficou muito legal, ficou um narrador de telejornal. Ótima ideia. Pensa naqueles grupos mais dispersos, assim, que tem muitos tópicos rolando ao mesmo tempo, né? E tem gente que não gosta Eu acho engraçado isso, né? A gente já tentou há muito tempo atrás, lá no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, criar um esqueminha assim, uma estrutura de fórum, né? E foi rejeitado. O pessoal gosta de bater papo, né? Estilo WhatsApp. Só que para quem acessa menos, assim, quer só saber o que tá acontecendo, ficar rolando, girando a tela ali para ver o que tá rolando nas conversas, é um pouco complicado e toma tempo, né? Então, que tal um narrador, um deep dive nos assuntos da semana, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram? Interessante, né? Muito interessante. E para quem nunca testou, acho que agora não tem mais desculpa. Porque é aquela coisa assim, né? Se você se interessa por algum assunto, não vai ter tempo de ler uma coisa nesse momento, você sobe lá, vê, escuta, né? Eles destrinchando o assunto, você pode dar instrução, seja técnico, menos piada, seja mais direto, simplifique pra mim e gera isso desse jeito que você quer e é muito útil. E depois, o que é interessante assim, você pode escutar isso aí depois, com esse contexto, você pode ler depois o conteúdo inteiro na íntegra, já com um pouquinho de profundidade desde o começo, né? Acho que é um jeito interessante. E o legal, ele tem suporte a português do Brasil, tem suporte a português de Portugal também, tem no menu. É meio escondido, né? Você entra lá, vai no direito em cima, tem engrenagem, aí você clica na engrenagem, vai geração do material, em qual idioma você escolhe. Mas tudo bem, chegou. Acho que esse é o ponto. O pessoal vai falar que é porque é a Guiana brasileira, né? Vai rolar essa brincadeira aí. Mas tem português de Portugal, português brasileiro. Então tem... daqui a pouco vai aparecer aí o brasileiro carioca, brasileiro paulista, brasileiro gaúcho. E é engraçado que o sotaque é meio randômico mesmo. Às vezes você gera um áudio e o sotaque mesmo de um deles, é a mulher e o cara, né? Mulher começa no carioca, aí vai pro sotaque da Bahia, vai e volta pro São Paulo, vai migrando assim. Já pensou você escolher os dois narradores, um de cada estado, conversando assim, que divertido? Então, né? Vamos fazer um deep dive aqui hoje sobre Notebook LM. Mas bah! E o lance do aplicativo, eles vão detalhar na Google I.O., que vai rolar daqui a algumas semanas, mas dá pra fazer esse pré-download, né? Você marcar que você quer pra hora que chegar. Quando chegar, acho que ele ainda vai ser considerado beta, eles vão ter muita coisa pra arrumar, certamente, mas putz, finalmente, né? Finalmente. Agora o segmento tradicional aqui, Bia, qual que é o tablet da semana, o leitor da semana que te chamou a atenção? E será que é da Books, mais uma vez? Acho que é. Será? Ô, Books, assim, pessoal da Books que trabalha aí, então, né, vamos conversar. Então. Mas eles mostraram um vídeo com uma técnica que eu achei interessante de estudo, que eu não sei se a gente chegou a comentar aqui desse jeito, né? Isso, eu vou jogar no grupo lá no Produtividade Móvel agora, porque eu quero ver o pessoal que ele vai discutir, mas antes eu quero comentar que o Bullet Journal é uma técnica que já existe há muito tempo, que muita gente faz. Eu experimentei durante a pandemia, muito porque eu estava sem ter muito o que fazer, né? E eu comecei a usar mais papel durante a pandemia, porque o dia inteiro na frente de monitor estava realmente cansando, e eu comecei a fazer anotações e usar mais papel. E eu usei para me organizar a técnica do Bullet Journal. É muito, muito legal, acho que funciona bem. É muito customizável, então cada um adequa à sua necessidade. Só que saindo do ambiente home office não funciona bem para mim. Eu voltei para o digital, 100% digital, porque eu uso múltiplos dispositivos, eu não gosto de ficar carregando um planner comigo, um planner de papel, acho que é um peso desnecessário. Então, funcionou
enquanto eu estava confinada, né? Tá. Como é que ele funciona? Não, você traça ali seus calendários, suas listas de tarefas, seus hábitos, são trackers, basicamente, para você monitorar tudo que você está fazendo. E eu prometi um smartphone super produtivo, né? O meu smartphone tá ficando estilo bullet journal. Só não tô fazendo hoje, vou iniciar essa pauta, porque nós temos muito assunto aqui para comentar. Mas eu já vou começar a dar alguns spoilers ao longo da semana lá no meu canal, Garota Sem Fio. E semana que vem a gente vai comentar, porque daí a gente pode comentar já comentando as primeiras impressões do pessoal que me segue lá. Então a gente já faz um apanhadão e o Marcos dá as impressões dele também. Mas esse vídeo que o pessoal da Books postou é bem legal porque ele faz uma abordagem para pessoas com TDAH. E realmente o Bullet Journal é muito bom para quem tem TDAH. Eu não tenho, eu sou muito focada, eu tô no outro lado da ferradura, né? No outro extremo, eu sou muito focada nas coisas, né? Pode cair a parede aqui que eu vou continuar fazendo minhas coisas se eu estiver concentrada. Agora, é interessante porque você está usando um dispositivo e-ink, tá? Sem redes sociais, sem distrações, sem o LCD, que é um estímulo constante para o seu cérebro, e usando uma técnica que mantém você focado no que importa. Então, nossos ouvintes que sofrem desse mal, eu sugiro, quem ainda não conhece, conheça a técnica Bullet Journal, tem até livros sobre isso. Joga no YouTube lá, vocês vão achar milhões de vídeos lá para entender um pouco do que se trata, mas basicamente ele é muito customizável. E o problema de ficar carregando o caderno de papel por aí acaba quando você tem um dispositivo móvel com e-ink para fazer isso. Então, achei bem legal, recomendo, assistam o vídeo, tá? O Marcos vai deixar aqui nas descrições. E eu quero saber de vocês que têm esse problema, contem para nós se já usou o Bullet Journal, se já experimentou e se achou interessante o vídeo aí com a proposta de usar e-ink para isso. Eu achei interessante a Books criar um conteúdo assim de produtividade usando o dispositivo deles com uma coisa que acaba sendo o benefício mais da tela e-ink por cansar menos, e o lance de você poder usar a caneta. Achei legal. Tomara que eles publiquem mais coisas assim, porque são pequenos conceitinhos de produtividade que a gente pode também explorar aqui, ou dar dica pro pessoal seguir assistindo, porque vai que é isso que faltava para alguém finalmente conseguir organizar a vida. Legal a Books fazer isso. E ela já tinha lançado, a gente comentou aqui, eu acho, faz um tempo, que ela tinha um monitor de e-ink, um conceito super interessante, e agora pintou um monitor de ink colorido, naquela tecnologia Kaleido 3 dos produtos deles. Pois é, gente, e não só Books, eu tava vendo o vídeo do Linus, que o pessoal postou lá no Mundo Sem Fio, né, do Dasung Paperlike Color e-Ink, um monitorzão caro pra boné, mas é realmente muito impressionante a beleza do monitor. Mas eu percebi que você pula de uma coisa para outra. Uma hora você está vendo um vídeo, uma hora você está editando um texto, e você tem que ficar toda hora adequando a tela para ficar mais customizada para o trabalho que você está fazendo. Ou seja, você não tem uma tela só que fica confortável para você ver um vídeo quanto para você editar um documento de texto. Isso já me irritou profundamente, porque eu não trabalho assim. Às vezes você está com 2 telas, 3 telas, você está assistindo uma aula e tomando notas ao mesmo tempo e não faz muito sentido. Então, eu ainda não encontrei um propósito interessante para monitor e-ink, a não ser que os portadores de TDAH também queiram se livrar das redes sociais, né? Pode ser um auxílio, não sei, não vi ninguém usando, não vi ninguém comentando, é só um palpite, mas você usaria, Marcos, um monitor? Imagina 2 monitores, vamos fazer justiça. Você trabalhar com 2 monitores, um tradicional e um e-ink. O monitor do vídeo e o monitor do texto, basicamente. Isso. Eu tenho curiosidade, tá? Esse negócio que você comentou dos modos é isso, né? Você escolhe... Tem 4 ajustes, ou mais qualidade da imagem, ou no outro lado do espectro, mais desempenho para você ver um vídeo, por exemplo. Porque o e-ink, para você ter uma taxa de atualização de vídeo, você tem que abrir mão um pouquinho da definição pixel a pixel ali e acaba ficando meio borrado, meio aquarela, né? E isso, o Linus no vídeo dele, para quem aguenta o estilo de youtuber, ele explica bem profundamente como é que funciona a tecnologia do e-ink, é bem interessante, tá?
Mas eu acho que eu usaria pra esse... Eu não consumo muitos vídeos, pra ser sincero, é bem pouco, assim, né? Eu passo dias também. sem ver um vídeo, então daria pra mim, pro jeito que eu trabalho, meu fluxo, eu acho que funcionaria. Adoraria ter a oportunidade de colocar isso à prova. Alô, Books! Mas não um teste gastando $1.900, Poxa. que é quanto custa esse Mira Pro Color deles. Ele tem 4.096 cores, não é aquele absurdo de bilhões de cores que a gente vê de monitor, OLED, QLED. É uma tela de 25 polegadas, que é um tamanho bacana para usar né, na mesa. Uma definição de 3.200 por 1.800 pixels. Ele tem caixa de som integrada, já embutida, que é bacana. Ele tem um botãozinho para você, se aperta e ele refresca, né? Dá um refresh ali na tela, ele zera os pixels para tirar aquele ghostzinho que fica mesmo às vezes em tela e-ink, e tem um monte de porta de conexão, né? HDMI, mini HDMI, USB-C, DisplayPort. Isso eu achei tudo muito interessante, mas por esse preço eu testaria ou se eu ganhasse só na loteria ou se brotasse uma caixa da Books aqui em casa. Mas conceitualmente eu gosto muito dessa ideia, porque acho que pro meu fluxo de trabalho, consumo e geração de texto, basicamente, e gravar o podcast, que não depende tanto do monitor, né? Eu usaria assim. Eu fico pensando assim, sozinho jamais eu usaria, eu não conseguiria. Agora com 2 monitores, talvez eu usaria, na vertical, esse e-ink. Peraí que eu tava no mudo. Aí eu colocaria um Samsung Notes, colocaria anotações, o meu editor de texto na vertical, igual eu faço atualmente. Eu tenho um na horizontal e um na vertical, que eu uso para as minhas notas aqui, basicamente espelhar o meu Samsung Notes e usar editores como Word, como OneNote, que eu uso bastante também, e funciona bem, eu gosto. Agora... Ele faria a função de um caderninho de anotação que você deixa do lado da mesa, seria digital. Isso, perfeito, um cadernão. Tá. Agora, sozinho, jamais, tá? Com relação a preço, gente, não adianta. Seja os tabletzinhos, seja o monitorzão, ainda não tem escala para derrubar o preço. Diferente de um monitor LCD, que até o quintal da tia Cotinha vende componentes ali, né? Então é fácil de você fazer um monitor LCD. E Ink ainda não tem escala para isso, né? Mas tá ganhando terreno, né? Eu tô sempre falando isso aqui, né? E eu tô bem satisfeita de ver como estão surgindo, desde o Books Palma até os tablets, agora monitor também. Acho ótimo, acho que é legal, conforme as pessoas vão conhecendo, começam a usar, começam a adotar, vai ser muito de nicho, evidentemente, a maioria quer jogar, quer ver vídeo. Então, é um produto de nicho, mas está ganhando terreno. Então, teremos que ter paciência para ver esses preços caírem, tá? Pois é. Mas é claro que impressões de vocês, se você já tiver a oportunidade de testar, de usar, já sabe o que fazer. gigahertz.fm/feedback, ou então falar com a Bia por onde mesmo? No Telegram, @BiaKunze. Excelente. Agora, nessa última semana, um rumor, um vazamento chacoalhou o mundo da produtividade móvel. Que foi, aparentemente, o Google está preparando para lançar no Android. Não deve ser no Android 16 agora, pode ser mais para frente, talvez até no 17, um update pontual. Um concorrente do DeX. E se você não sabe o que é o DeX, a gente gravou há algum tempo um episódio interessantíssimo com o Paulo Machado, do canal Produtividex, lá no YouTube, que é um modo de você transformar o seu telefone da Samsung num computador. Você conecta o display, conecta teclado, o monitor, ele vira ali um computadorzinho, experiência desktop. E o Google, finalmente, eu diria, né? Aparentemente está pensando em fazer isso também, né? Exatamente. É uma experiência de interface, né? Basicamente, você continua usando o sisteminha operacional do seu dispositivo móvel. O que o DeX faz é um rearranjo da interface para ele ficar mais amigável, assim, para quem prefere interface de PCs e laptops. E a novidade é que o Android, o sistema operacional Android, deve ganhar uma feature nativa equivalente ao Samsung DeX. Esse rumor já é bem antigo, já se fala há muito tempo de ter uma versão aí Android customizada que permita o uso como um computadorzinho, né? E é engraçado, né, a gente ver esse anúncio, porque ao mesmo tempo parece que a Samsung tá meio que largando o DeX para escanteio. Então eu fico me perguntando, será que vindo a Samsung não vai abandonar o DeX de vez para, sei lá, juntar forças aí com o Google e
quem sabe, polir melhor uma versão para Android nativa. Não sei. Já que vai nativo é sempre mais poderoso, né? É sempre mais poderoso. Aí a Samsung dá uma refinada para os devices dela, evidentemente. Então acaba sendo um híbrido, um DeX híbrido entre Android e Samsung. É o meu palpite, tá? É um puro chute. Pode ser que a Samsung mate o DeX logo. E vamos ver se vai ter adesão também, né? Sabemos que isso aí é restrito para quem tem tablet e nem todo mundo gosta de usar o tablet como substituto visual de notebook. Eu mesma uso pouco, sabe? Para ser bem sincera, em tarefas muito pontuais. Quando eu uso, é quando eu quero usar o mouse, tá? Que eu nem sempre levo comigo. O meu tecladinho Bluetooth eu sempre levo na minha bolsa. O mouse nem sempre. Então, se eu perceber que eu vou ter que trabalhar, eu tenho uma tarefa que exige uma elaboração e eu vou estar ali no intervalo entre um compromisso e outro, eu posso ir num café, posso ir na biblioteca, e aí eu levo o mouse comigo e posso usar na versão DeX. Mas a maior parte do tempo é tela dividida, Android normal ali, coloco um app de um lado, outro do outro, e só o teclado ou só a caneta. Tá? Isso é 90% das vezes. Quero saber quem está usando o DeX ainda, se gosta, e quem não usa Samsung, se usaria essa modalidade aí no seu dispositivo Android. Tenho essa curiosidade de saber, seja smartphone, seja tablet. Manda as impressões pra gente, eu achei bem interessante isso. Eu espero que isso vire uma função nativa só para trazer mais atenção ainda para essa possibilidade, para mais gente poder usar, isso melhora o recurso. Quem sabe um dia, talvez, né, lá em Cupertino, a Apple olha e fala, acho que a gente vai poder fazer isso também aqui um dia. Gostei. Que bom que o mundo está caminhando para esse lado e não para desistir dessa ideia, porque foi uma coisa que a gente até explorou mesmo no episódio da entrevista. A Samsung parecia já ter tido mais interesse nessa funcionalidade no passado. Acho que deu uma estabilizada, ficou num platô de tanto de adoção quanto de evolução, né? Então, isso ganhar mais atenção, voltar a ganhar mais atenção, ótima notícia, ótima ideia. Vamos ver se de fato isso pinta aí. Quem sabe é anunciado agora na Google I.O. e fala, isso aqui vai chegar daqui a 6 meses, começo do ano que vem, mas pelo menos traz atenção, né? Isso eu achei bem legal. E já que você falou da Apple, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é o caminho do iOS, pelo menos para iPads, é uma macOSização? Vai ganhar um misto assim de interface Mac com iOS? Será que o caminho é esse? Eu vejo muito rumor nesse sentido e parece que até a Apple sinaliza algumas coisas que isso pode acontecer. Mas e na sua opinião? Seria um DeX da Apple, não seria? Seria, assim, se eu acho que deve, sim. Será que vai? Não sei. Eu acho que todo mundo que já tentou usar o iPad em algum momento no passado, até quem usa hoje em dia, vê que é óbvio que esse teria que ser o caminho, né? Se você espetar alguns dispositivos externos, ele passa a se comportar do jeito que a gente está acostumado a usar dispositivo externo. A Apple tem esse negócio de... esse medo de que você tem o iPad OS e você tem o Mac OS, e nunca os dois vão se tocar, porque o pessoal do Mac vai ficar com medo de que o Mac vire iPad, o pessoal do iPad não quer... Não. As pessoas querem janela, ela faz aquele stage manager cretino que não... Sim, ela fica tentando achar... Tipo o gênio da lâmpada, que você faz o pedido e ele cumpre o pedido literalmente e não é o que você pediu. Eu acho que é meio isso, assim, né? Mas o caminho teria que ser esse, né? Eu não consigo imaginar essa não sendo a evolução. Mas a gente vê esses rumores mesmo, né? De que lá na frente ela tá pensando em começar a deixar ter, tipo, agora... mais janelas mais livres na tela. Olha, 2025 o rumor é ter janela, sabe? Que seu próximo iPad OS vai ter também um menu superior de aplicativos, tipo arquivo, editáveis, essas coisas assim que são básicas do básico, do básico, do básico, né? Não quer dizer que o Mac tenha que virar um iPad ou que o iPad tenha que virar um Mac. Mas você facilitar a interface para as pessoas tirarem para o sistema sair do caminho e você conseguir chegar no objetivo que você está usando, que é trabalhar, eu acho que 100%. Tá bem aos pouquinhos caminhando para isso, com muitas ruas sem saída, muitos desvios. Acho que na escala infinita de tempo, o iPadOS vai ser tipo um macOS, mas até lá, que tortura, em que ladeira que tá subindo para chegar a isso. Nossa. Vamos aguardar então.
Muito bem, a seguir a gente vai falar de um follow-up que foi bem interessante do Gustavo Lombardi sobre aquele assunto do jailbreak do Kindle que a gente comentou na semana passada, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria que está patrocinando mais uma vez o Área de Trabalho e segue querendo falar com você que está com o imposto de renda isolado, está vendo o fim do mês chegar, o fim do prazo e não quer passar pelo perrengue. Pior ainda, se tudo der errado, a Firmou pode resolver para você. A Firmou, quem escuta aqui o Área de Trabalho já sabe, que oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, que ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, mas o que nem todo mundo sabe é que além de resolver tudo da sua vida PJ, do seu CNPJ, a Firmou também resolve as coisas da sua vida de pessoa física, o que inclui a declaração do imposto de renda. A Firmou quer falar, ela falou o seguinte, fala pro pessoal da Gigahertz, que escuta os podcasts da Gigahertz, que quanto mais complicado, quanto mais enrolada for a declaração, melhor. Eles adoram um desafio. A gente conversando com eles, eles falaram sobre até as principais dúvidas que as pessoas têm na hora de fazer a declaração, a parte, por exemplo, de como é que você faz a declaração, da parte de criptomoedas, né, que é uma coisa que muita gente acaba tendo, como é que você forma o rendimento, declara do MEI na declaração de pessoa física, a dedução que é permitida para você não cair na malha fiscal, né? Se você manja disso tudo, não sei, a Firmou manja, né? Então faz o seguinte, vai em @Firmou Consultoria ou no Facebook ou no Instagram, comenta que você precisa de uma ajuda e, sem compromisso, explica o seu perrengue, eles vão dar o início para te ajudar e você ver como vai ser muito melhor você fazer com eles, resolver de vez, não se preocupar com a declaração do imposto de renda. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook e no Instagram, para, assim como eles fazem para a gente aqui na Gigahertz, eles resolverem tudo para você, sem enrosco, sem atraso, eles são muito ponta firme, vai lá e conversa com eles. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por ajudar os nossos ouvintes nessa fase terrível de imposto de renda. Mudando um pouquinho de assunto, vamos entrar no espinhoso tema do jailbreak do Kindle. Espinhoso e fascinante ao mesmo tempo. Conversei com muita gente, recebi muito feedback e já decidi que eu vou fazer também, assim que eu tiver um tempinho, porque eu tenho um Kindle encostado aqui, não é o meu mais recente, mas tô a fim de fazer umas experiências, né? O Gustavo Lombardi, que já andava bravo com a Amazon, fez o jailbreak, mesmo não tendo interesse no leque de opções que isso traz. Ou seja, ele estava de saco cheio, resolveu fazer. E tudo que ele quer no Kindle é ler. Então, o sistema de leitura que dá para instalar no Kindle Jailbroken é o KO Reader, tá? E segundo o Gustavo, o nível de customização desse sistema é surreal. Você pode ajustar os elementos da tela, como margens, barra de progresso, informações do livro, etc., a nível de pixel. Olha, não sabia que era desse nível, não. Então, continua ele, né? Se uma margem, quiser uma margem, né, ou um texto de 2 pixels para o lado, ou seja, dá para você fazer o que você quiser. No Kindle eu sei que é bem limitado, acho que tem 3 opções só, margem grande, margem média, margem pequena e acabou. Tem duas, tem uma e a outra. Outra coisa, ele continua aqui, né, que parece simples, mas é uma função muito boa para mim, é como o KO Reader lida com o número de páginas dos livros. O número de páginas que ele mostra é dinâmico e muda de acordo com a diagramação que você escolhe para o seu livro. O Gustavo, acredita que no Kindle, a primeira versão era assim também? E eu fiquei muito chateada que eles foram tirando isso. Inclusive, ele simulava, entre aspas, a posição que você estava na leitura como se fosse um livro tradicional também. Ele dava 2 posições. Talvez a Amazon achou confuso e tirou e, sei lá, foi mudando com o passar do tempo. Mas no início tinha isso. Isso significa que o número de páginas restantes, por exemplo, que ele mostra durante a leitura, é o número real de passagens que você vai fazer até o fim do capítulo livro. Perfeito, era isso e a Amazon realmente bobeou nessa. E ele mandou para mim aqui a imagem do Santo Guerreiro, né, a trilogia do Edward Spohr, muito legal. Então, o número de opções, recomendo inclusive, tá? O número de opções é interminável. Na tela de bloqueio você pode escolher o seu wallpaper, né? Então ele mostrou aí que ele gosta de deixar a capa do livro que ele está lendo no momento,
né? E você também pode colocar informações do Kindle ou do livro na tela inicial. No meu caso, coloquei o nível de bateria, a porcentagem lida do livro. Vai ficar estilo os e-readers concorrentes da Amazon, que já fazem isso. Você pode ter uma tela de bloqueio com informações, outras informações, que não a capa só do livro, mas atalhos ali, o que você tem, status de leitura. Dá para colocar muita coisa e customizar. Então, isso é bem bacana, vai dar uma outra vida pro Kindle realmente, né? E tem opções de mosaico também, ele mandou a foto aqui, né? Cada uma das opções pode ser customizada individualmente, escolhendo o número de livros que você quer ali nesse mosaico, né? Colunas por linha. Então, bem legal. E ele também mandou uma outra imagem da tela de leitura, né? Totalmente customizada. Como eu já falei, né? A Amazon não dá muitas opções de tamanho de fonte, de espaçamento, de margem. E aqui você tem uma gama enorme de espaçamento, tamanho de fonte, enfim. Muita customização. Adorei, viu, Gustavo? Adorei, inclusive, a foto que você mandou do seu calendário. Ele colocou ali, tem os atalhos que ficam nos cantos da tela, e aí você pode tocar nesse atalho e abrir alguma outra coisa, né? Ligar e desligar o Floatlight, por exemplo, né? Que mais? Adicionar o Dark Mode, né? Que eu gosto bastante também, mas para você, é uma chatice no Kindle, né? Você baixa lá a cortininha, aí procura, opção liga, desliga. Não, se você tem um atalho ali na mão, é muito melhor. Muito mais prático, né? Então, adorei. Muito obrigada, Gustavo, pelo seu feedback, pelas suas imagens. Você me convenceu. Eu vou fazer. A gente vai deixar as imagens aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. Muitíssimo interessante. É engraçado porque não parece um tablet. Parece o Kindle melhorado para funções que fazem sentido você ir além, entre aspas, só da leitura de um livro, né? Então, a primeira parte de customização é muito bacana, né? Para quem é mais... tem mais picuinhas, vou falar assim, né? É muito legal a parte toda de você ter as áreas e customizar, isso é muito bacana. O calendário fica super bonitinho aberto ali, daquele jeito. E eu acho que quem mais fizer esse tipo de teste, e como ele falou assim, gente, é super tranquilo mesmo, segue o passo a passo que dá. Acho que vale o teste. Eu ainda faria no meu? Não sei. Mas pra quem tiver mais coragem do que eu, vale o teste. Eu acho que é um jeito bacana. E de novo, vão estar as imagens aqui. Obrigado a ele por ter tirado um tempo, bom tempo do dia dele, não só pra me mandar esse feedback super completo, mas fazer as fotos também. Ficaram bonitinhas as fotos ali, montou junto com o teclado, ficou bem legal. Então, olha, excelente, excelente. É um mundo que eu não sabia que existia há uma semana e que hoje eu falo, caramba, hein? Que vontade de mergulhar os pezinhos. E você falou de coragem de fazer. Tem muita gente que tá com um Kindle jogado na gaveta lá e tá encostado. Não tem motivos para não fazer. Nesses casos, tá? Só exijo que vocês me mandem fotos e mandem um feedbackzinho para mim, @BiaCunze no Telegram, que eu quero ver as customizações de vocês. Já que tem uma variedade grande, né, Marcos? Eu acho que cada um vai deixar do seu jeito. E eu ainda tô esperando alguém mandar o Kindle reproduzindo, mesmo sem som, um episódio da hora de trabalho, tá? Boa. Agora, ainda sobre o Kindle, o Rambo mandou pra gente um vídeo que eu me diverti. Eu acho que eu tinha visto uma notícia sobre isso gringa, e aparentemente aconteceu no Brasil também, que formigas invadiram um Kindle e compraram 2 livros, Bia. Olha, as formigas já estão com uma média acima da média do brasileiro. Exatamente, que loucura. A gente vai deixar o vídeo aqui na descrição. É o material, esse tipo de coisa, né? A gente tinha visto mesmo que atraía a formiga, tinha acontecido uma coisa dessa. Acho que a Amazon tinha até mudado, mas a dona do Kindle foi pegar, mexeu ali, saiu um monte de formiga e eles mexeram no sistema, na parte de mecanismos ali. Mecanismo não, né? Que não é mecânico, mas vocês entenderam, né? Nos circuitos, etc. E morderam onde não devia, deu uns curtos lá e botaram 2. A Amazon devolveu o dinheiro pra ela, tá? Mas divertido, viu? Eu falei, olha só. É. Fico alerta.
Agora, ainda mais ou menos sobre esse assunto de literatura, acho que pode colocar assim, saiu uma notícia nessa última semana de que a BBC, lá no Reino Unido, fez um curso de escrita com a Agatha Christie, recriada por IA, com autorização da família dela, também do controle do espólio, né? Porque ela morreu faz um certo tempo, não tinha como ela fazer isso, né? E as aulas foram feitas a partir de conteúdo que foi tirado dela, dos próprios livros, de entrevistas dela falando sobre o processo criativo dela e coisa assim, curadoria também de especialistas diretos da obra dela, e aí colocaram uma atriz que se viu muitas entrevistas, pegou os maneirismos dela para fazer a interpretação da Agatha Christie, mas aí o rosto e todo o resto foi substituído por uma Agatha Christie digital. Uhum. Esse tipo de notícia ainda me dá um faniquito tão grande, Bia. Eu acho, mesmo com a autorização da família, né, eu acho um desrespeito com a pessoa, não consegui ainda achar legal esse tipo de coisa, sabe? Eu vejo muito conteúdo, assim, de fotos antigas, vídeos, esses até que não me incomodam porque estão no contexto da época, sabe? Agora, pegar pessoas que já faleceram e modernizá-las, também me incomoda. Mas tem gente que gosta. Eu coloquei na pauta por esse motivo, porque pareceu uma razão nobre e já que tem autorização da família, né? Interessante. E não é totalmente IA, né? É uma atriz também. Então, uma atriz, né, dando um curso de escrita e a IA, digamos assim, poliu e deixou com a cara da Agatha Christie. Então não é bem, tipo Beatles cantando músicas modernas, assim, essas coisas eu não gosto não, acho muito tétrico. Mas esse eu abro uma exceção, coloquei na pauta aí, confiram, vejam lá o que vocês acham, tá? Teve até recentemente, a Eleven Labs tem o Eleven Reader, que é um aplicativo de leitura de livros, de leitura não, né, de books, como é que chama? Audiobooks. Tô na marcha lenta hoje. E eles licenciaram uma série de vozes super famosas. É engraçado que tem muita voz, assim, clássica de filmes antigos. Então, sei lá, o Clark Gable, Judy Garland. E apareceu recentemente o Cid Moreira. Foi licenciado e funciona em múltiplos idiomas. Tem lá os livros que são licenciados também da plataforma. Tem acho que uma parte de notícias também. E você põe o Cid Moreira pra ler pra você. Legal. Sei lá. Orgulho e Preconceito em alemão. Se você fala alemão, tá lá o Cid Moreira. Aí eu comentei até no IA Sob Controle, isso que eu falei, putz, isso me deixa ainda meio... eu me sinto estranho, porque mesmo a autorização da família não é autorização da pessoa, tem uma diferença grande, etc. E foi curioso porque o Benhor Correia, que o pessoal deve ter visto já na TV, né? Ele acompanha o podcast, ele falou, então, ele autorizou, o Cid Moreira autorizou o uso da voz dele. Aí tudo bem. Aí vira uma outra coisa, aí fica legal. Ele tendo autorizado é uma outra coisa, né? Teve aquele comercial da Elis Regina, da Volkswagen, lá vendendo Kombi com Elis Regina, que a gente também já tinha falado que era meio estranho. Eu achei que era o caso do Cid Moreira, mas não. Ele mesmo autorizou e falou, aí tudo bem. Aí dá um alívio, sabe? Mas esse da Agatha Christie entrou na primeira categoria de... putz, a família não é ela, né? Sei lá. Pois é, não sei. E faz tanto tempo também, né? Ela não conheceria 1/10 dos recursos que a gente tem hoje, né? Então é tão fora de contexto, assim, tão distoante, né? Esse é um bom ponto, sabia? Porque será não, certamente que a tecnologia influencia o processo criativo. Porque a técnica dela é o quê, né? Você acende a vela do lado da sua mesa e você pega os seus papéis e a sua pena, tinteiro ali com nanquim pra escrever do jeito... Tô exagerando pra fazer um ponto aqui, né? Será que se ela usasse Ulisses pra escrever, o processo criativo dela seria diferente do que se ela usasse papel e caneta? Fica aí... Pra quem já passou por esses dois processos, conta pra gente. Se a tecnologia influencia o processo criativo mesmo de vocês na hora de escrever. Boa dúvida. Também tenho essa dúvida. Vamos explorá-la. Mandem seus feedbacks se vocês acharem também
artigos e opiniões ou algum material Sim. sobre isso, manda para nós que a gente comenta aqui. Eu tenho interesse nesse assunto. Excelente. E nessa última semana eu vi que o modelo Qwen, que é um modelo da Alibaba, modelo aberto, faz uns 2 anos que ela começou a chamar atenção com esse tipo de modelo, para concorrente de um ChatGPT, de um DeepSeek, que eu acho que é mais concorrente, porque o Qwen tem essa pegada de ser um modelo chinês aberto. Eles investem muito em fazer modelos menores, ao invés de ser um LLM, um Large Language Model, é um SLM, é o Small Language Model. E eles têm publicado modelos muito bacanas, pequenininhos, para caber no telefone, para poder rodar local, num computador que não seja tão parrudo assim, tenha muita memória RAM, consegue rodar também. E eu vi que isso foi um assunto que chamou bastante a sua atenção e também o interesse do pessoal do grupo de IA, né? Os grupos lá, em geral, estão testando, né? O Juliano, o Elzo Brito, e perguntaram também para mim, aí, vai testar? Eu tenho uma resistência, gente, em colocar esses modelos locais em smartphone, né? Primeiro que eu vou ter que pegar modelinho pequeno, né? Eu já tenho um monte de coisa no meu smartphone aqui, então eu tenho que pegar um modelo menor. E eu tenho medo de me decepcionar, para ser bem sincero. Um modelo menor para fazer o quê? Isso eu fico pensando, porque se eu tenho ali um modelo online completo, e eu uso aqui o Claude o tempo todo, né? Eu prefiro, pessoalmente, abrir a versão mobile do Claude aqui, eu tenho os meus chats que estão lá e pelo menos acessar as coisas que eu tenho, continuar. Enfim, não é o mesmo uso que eu faço no desktop, mas é ótimo para continuar tarefas que eu já estava fazendo, enfim. Então, não sei. Me parece assim, na minha cabeça, que esses modelos pequenos vão ser sempre inferiores e sempre não vão me agradar. Pode ser ilusão minha, né? Não sei. Posso estar bem enganada, mas quem mais está colocando esses modelos de até 5 GB, né? Num smartphone. Claro, tem que ser um smartphone parrudo, né? Não dá para colocar em qualquer um. Contem mais, eu vi as experiências do pessoal lá, mas eu queria ver o pessoal mais pé no chão, assim, não os escovadores de bit, né? Se para um mortal comum, não o pessoal de TI, assim, faz sentido você ter um modelo como esse, né? Um Qwen aí da vida. Tem outros também, né? Mas o Qwen é o mais popular. Então, contem para nós, né? Eu e o Marcos vamos explorar esses micromodelos para mobile aí num futuro próximo. Acho que vale a pena, né? Sim, com certeza. E eles estão melhorando bastante. No último ano especialmente, as empresas estão achando um jeito de podar o modelo, deixar ele bem menor e pelo menos manter o desempenho de um modelo grandão. A Microsoft tem o modelo Phi, por exemplo, o Google tem o Gemma, a Alibaba tem esse Qwen, a Meta tem os Llama, né, de vários tamanhos também, aos pouquinhos, né? Daqui a um ano, a gente certamente vai ter esses modelos pequenos com desempenho de um GPT 3,5, GPT 4, aí vai começar a ficar bacana. Então eu vou esperar. Não quero passar raiva nesse momento. É sempre uma decisão saudável, Bia. Exato. Bom, mudando agora de pauta mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre um assunto vintage? Dá pra dizer assim? São os melhores. Leitores de RSS. Isso é muito vintage, né? Então, esse assunto surgiu porque eu tava conversando com uma meninada e eu comentando algumas coisas de novidades, uns avanços científicos, e o pessoal falou, nossa, mas como é que você fica sabendo que saiu esse medicamento novo? Eu fiquei meio assim, gente, essa geração não conhece RSS, é tudo TikTok. E vamos combinar que, por exemplo, um novo anticorpo monoclonal não é um assunto para vídeo de TikTok, certo? Então, o pessoal passa batido e tem que ficar cavando isso? Como é que faz para escavar esses assuntos? RSS, tá? Então, e realmente as novas gerações não conhecem RSS e eu fiquei muito chateada quando eu vi até a velha guarda lá nos grupos, né? Falando, eu usava o Google Reader, as viúvas do Google Reader aí, né? Eu usava o Google Reader, mas aí fui abandonando também. Então, gente, vamos fugir das garras dos algoritmos. É isso que eles querem. Eles não querem que a gente tenha controle sobre o nosso conteúdo, a gente consumir o que a gente realmente quer, né? Eles querem que a gente consuma o que eles decidem, tá? Então, e sempre aquela descarga de dopamina barata, né? Às vezes você acha que você quer aquilo, então você fica numa teia quando vê a aranha te comeu.
Então eu joguei lá no grupo, nos grupos e no meu canal também, quais leitores de RSS, quem ainda está usando, né? Quais vocês estão usando, quais vocês indicam. Eu só conheço o Feedly, tá? Que é o que pegou as viúvas do Google Reader na época. Eu sou uma viúva do Google Reader. Eu também, e eu migrei pro Feedly. E para ler offline, na época, ainda tinha algumas situações que você não tinha conexão em todo lugar e tal, né? Então, para ler os artigos offline, eu tinha o Palabre, ainda tenho aqui, mas deixei de lado, vou voltar a usar, porque ele puxa os seus artigos e se você não tiver uma conexão e tal, ainda dá para ler. Eu sei que conexão hoje é ubíqua, piriri, pororó, mas às vezes tem situações... Gente, eu ainda tenho aula que eu vou, que é num porão, que o Wi-Fi não funciona direito e o sinal do celular não pega. Os professores amam essas salas porque o povo não fica lá no Instagram e no TikTok, né? Mas... Tá aí outro estudo, Bia. Vê se a média da nota dessas salas é maior do que a média da nota das salas onde pega melhor. Eu tenho certeza. Boa, bem pensado. Eu vou até anotar isso aqui. Gostei. Só que o chato é que eu fico sem os meus GPTs ali também. Fico, né? Às vezes eu quero puxar alguma coisa ali e não consigo. Então, e via de regra, é muito comum. Eu tô estudando um assunto, eu tenho um chat aberto. Aí o professor começa a comentar, eu conversando com o chat e puxando ali o que eu já conversei. Nossa, e me frustra tanto quando eu não consigo fazer isso, porque eu fico com a sensação que eu tô com um professor e mais um segundo professor guiando a conversa ali. Ficam 2 professores fazendo tutoria, né? Eu tô mal acostumada, gente, preciso falar pra vocês. E nenhum professor sabe disso. Ontem ainda uma professora falou que ela perguntou na sala dela se ela achava que os professores são substituíveis, né? Não pude ser 100% honesta, mas eu falei da melhor maneira possível. E teve aquele silêncio na sala. Eu falei que enquanto os alunos não dominarem técnicas autodidatas e precisarem de uma âncora para tudo, o professor vai ser uma figura importante. Quando eles descobrirem que podem buscar professores virtuais ou aprender a ser autodidatas, eu acho que a figura do professor vai perder importância. Aí foi aquele climão assim na sala. É uma matéria sobre educação, né? Então, a aula de humaninhas, assim. Então, o pessoal de humaninhas fica mais, né, sentido. Mas eu não falo isso para magoar ninguém, gente. Tem muito professor nos ouve aqui. Eu quero melhorar o papel do professor. Eu quero que ele recupere o protagonismo que ele está perdendo, tá? Então eu falo isso do fundo do coração. Não dispenso os professores, não. Mas eu acho que o papel dele ali, faça isso, lê isso, aquilo e faça aquilo. Ou então ficar vomitando conteúdo. Nossa, é uma coisa tão defasada, né? Então, tem que buscar maneiras novas, sim, e redescobrir o protagonismo do professor em sala de aula. É muito legal quando o aluno busca as coisas por iniciativa própria, aprende sozinho e chega depois do professor cheio de dúvidas e querendo esclarecer e querendo um filtro ali, ajudando a filtrar as informações que ele buscou. Isso é muito legal. E tá faltando, viu? Então... Voltando para o RSS, é mais ou menos por aí, gente. Você ser o protagonista do seu conteúdo, tá? Então, nós temos aqui alguns comentários, né? A gente fez uma pinçada aqui com várias sugestões de leitores de RSS, mas antes eu vou perguntar para o Marcos, né? Se ele está usando algum. Eu usei por muitos anos o Feedly. Na época das eu pensei viúvas. na palavra diáspora, mas não quero ser insensível, né? De quando não, explodiu. Na época das viúvas. Ok, né? Melhor. E ficou aquela coisa, tinha aquele The Old Reader, lembra? Por um tempo também, que tentou ser o Reader, não funcionou, teve várias alternativas, a maioria acabou não vingando. E eu por muitos e muitos e muitos anos usei o Feedly. Devo voltar a usar o Feedly por conta de uma novidade bem bacana que eu vou contar na semana que vem. Mas faz uns... Desde que terminou basicamente o Bolha Dev, que eu fazia o diário de tecnologia para a Lura, que isso veio depois do Loop Matinal, eu não tinha mais a necessidade de ficar ali com um fire hose de tudo que acontece no mundo inteiro, e eu percebi que o que borbulhava mais para a superfície era o que eu precisava saber, e se eu quisesse ir atrás, aí era uma outra coisa, né? E para mim, como para mim o consumo de notícias era voltado mais para tecnologia, tem o site TechMeme, que ele é basicamente um agregador feito por uma equipe humana de editoria, curadoria,
que já supriu um pouco para mim o papel do leitor RSS, mas eu gostava do Feedly. Ele parecia ter, assim, dificuldade de monetizar, porque eles tinham muitos complementos que eram a parte paga e a parte gratuita funcionava pro básico. Assinei, quero ler, quero marcar para ler depois, quero marcar com estrelinha para achar mais fácil depois. Funcionava. Eu não usava buscas muito avançadas, nada assim. Eu lembro que eles tinham também, começaram com uma coisa de, lá no comecinho do ChatGPT, né? Ter um assistente de IA, mas eu nunca mexi nessa parte. E o Feedly pra mim sempre funcionou ok. Mas faz tempo também que eu não usava muito, usava só no computador mesmo, né? Eu não usava no telefone. Telefone era assim, tô na rua, nossa, eu tinha visto uma notícia que tava no Feedly, que é... Aí eu tinha que baixar, não tava nem baixado, baixava o Feedly, fazia o login, lembrava qual era o login, se era do Google, se não era. 15 minutos depois, tava com a notícia na mão. Mas só, o dia a dia mesmo de consumo de notícia era 100% pelo Safari, e o Feedly serviu bacana por muito tempo. Eu falo pra você, Marcos, não subestime os nerds que nos ouvem. Quando eu falo em self-hosted, que eles amam self-hosted, claro que tem um leitor de RSS self-hosted, né? O Léo e o Gabriel trouxeram aqui pra gente o Fresh RSS, tá? Então, é uma opção. Quem gosta de self-host aí, tá lá, o Marcos vai deixar o link pra vocês acessarem, tá? E o Gabriel ainda continuou que ele usou no iOS por muito tempo o NetNewsWire. E eu usei bastante o NetNewsWire, porque ele é das antigas também, né? E, inclusive, daria para usar o próprio NetNewsWire com o iCloud como servidor, né? Mas ele resolveu mudar para o Miniflux, também self-hosted. Outra opção aí, Fresh RSS, vão anotando. Miniflux e NetNewsWire. Daria para usar o Miniflux para web somente, também como disseram. Uma das vantagens do Miniflux é que consegui fazer umas integrações boas e a principal foi favoritar via NetNewsWire. Ele já salva no app de ler depois e se colocar a tag Kindle, já manda para o Kindle também. Matador, Gabriel. Adorei a sua solução. Perfeita, tá? É muito bom saber que o NetNewsWire continua firme e forte e permite essas integrações aí que eu achei muito legal. O Albert Klinsmann, que é o nosso guru lá do IA, do grupo de IA, ele falou que usa também o Miniflux, tá? Que é gratuito, código aberto, então tem muitos destaques aí, só que ele precisa ser hospedado em algum lugar. Então, é aí que tá, gente. Self-hosting é a maldição de alguns e a dádiva de outros, né? Então, eu nem sabia que tinha uma versão adaptada, modificada, tem uma do manual do usuário. Eu não sabia disso. Então, para quem apoia o site, ele disponibiliza uma conta vitalícia, né? Só precisa apoiar uma vez. Vão lá, apoia, inclusive, o manual do usuário. Link na descrição. E isso tá o link aí na descrição. Perfeito. Miniflux, ótima opção, tá? O Lucas sugeriu o Fiper, ou Fiper, não sei como é que pronuncia, né? Que é um newsreader, também para Android. A Mariana sugeriu o Palabre, que é o que eu uso também. Então, eu uso o combo Feedly e Palabre há muito tempo. Aliás, por estar há muito tempo, mas há muito mesmo, gente. É coisa de 15 anos. Por aí, viu? Até mais. Caramba. Não, desde que o Google Reader morreu. É só procurar aí no... Joga aí, quando que o Google Reader morreu? Então, a partir daí... Eu tava fazendo exatamente isso, exatamente agora. E você vai trazer o ano exato que eu quero saber. Morreu... 2013, 13 de março de 2013. Nossa, mais de uma década. 15 anos, por aí, quase isso. Então... Ele já morreu há mais tempo do que ele ficou vivo, ainda sempre sentiu falta, né? Então, morreu o Google Reader, eu lembro que surgiu o Feedly, e foi o que eu mais gostei na época, e fiquei. Então, eu uso Feedly e Palabre há muito tempo, e eu joguei essa tag aí lá nos grupos para conhecer e trazer outras opções, porque eu realmente estou bem preguiçosa e confortável aí nessas duas opções. O Bruno Gomes trouxe o Cap Reader, né, que achou interessante para as necessidades dele. O Fernando sugeriu o Reader com 2 E's, que eu também já usei no iOS, muito legal. O Leocádio usa o Feedly Free para PC e para smartphone e ainda mantém o Readably sincronizado com a conta do InnoReader Free. Aí você vai se perguntar, mas por que tantos? É integração, gente, porque às vezes você quer jogar um artigo, porque o RSS você vai ali fazer uma peneirada.
Vai vir uma saraivada de coisas e nem tudo te interessa. E é por isso que eu não consigo me adaptar com newsletter, sabe, Marcos? Tô tentando, tô assinando, mas eu não consigo me adaptar. Porque no campo assunto, não tem o que... Eu quero o conteúdo. Então, e a newsletter, eu sei, funciona muito bem para muita gente, é muito legal, mas eu gosto daquele modo que você tem os títulos dos artigos e por ali eu faço a filtragem direta, né? Então, essas integrações permitem customizar mais, mandar para o Kindle, mandar para o Pocket, para o Read Later, Instapaper, todos esses apps aí já, desde o tempo do Google Reader já tinha essa integração e é muito legal, né? Aí tem o Vilk ali que sugeriu o Feedme, esse eu não conhecia, tá lá o link no GitHub, e o Sameer Spencer sugeriu o ReadU, que é para Android e tem uma interface aí, Material e o Style. Parece bem interessante. Ele colocou o link do GitHub pra gente e o Marcos vai disponibilizar aqui para todo mundo. E, se eu não me engano, a Sandra falou também de newsletters, só fazendo um adendo, e ela sugeriu o Thunderbird. Ela usa Linux, né? E eu tô pensando, eu desisti do Outlook. Lembra que a gente falou do Outlook? Sim. Não dá, gente. Aquilo lá, ainda mais agora que eu tô de rosca aqui com a Microsoft, não tô afim. Já me basta o Outlook Web, não dá. Agora o Thunderbird parece uma opção mais interessante. Eu pretendo instalar, testar, ver se... É da Mozilla, né? Da Mozilla. E pelo menos para ver se eu consigo me engajar um pouco mais com as newsletters, porque tá difícil. Às vezes o conteúdo que você quer não tem RSS. Tem pessoas que eu amo o conteúdo, que fazem uma curadoria maravilhosa, que tem suas próprias opiniões, que eu adoro seguir e só vou conseguir isso por newsletter. Então, eu preciso perder essa barreira que tá me impedindo de acessar mais newsletters. Então, gente, para dominar o seu conteúdo, você não ficar refém dos algoritmos, newsletters, RSS Reader, adotem. Quem abandonou, tentem fazer uma busca, uma rebusca, redescobrir esses leitores. Quem nunca usou, faça um teste. A gente deu um monte de opção aqui para tudo quanto é plataforma e para todos os gostos. E é uma maneira de vocês se tornarem mais produtivos, mais focados, menos dispersos, que é um assunto que a gente traz aqui no Área de Trabalho constantemente, né, Marcos? A primeira parte de newsletters eu tenho a mesma experiência do que você. E lembra, faz um ano, um pouquinho mais, eu tentei, com a ajuda de todo mundo que escuta aqui o podcast, entender como é que era. Não, o benefício é óbvio, né? Você receber direto, sem intermediários, o conteúdo que alguém fez pra você. Isso eu entendo, né? Conceitualmente, mas o fluxo de consumir a newsletter, tirar proveito disso, eu tentei, Bia, não consegui. Depois do 5º, 6º, 20º dia de chegar o e-mail, eu tinha a pastinha bonitinha de newsletter e coloquei, quando chegar e-mail dessa pasta aqui, já marca como lido. Eu esqueci que isso existe, eu nunca mais voltei nessa pasta. Mesmo problema. Então, duas coisas, né? Newsletter e grupo de mensageiros. São duas coisas que eu tento, não entra no meu fluxo, não dá. Mas aí diz mais sobre mim do que sobre os conteúdos. São conteúdos incríveis de verdade, bem feitos, com carinho, com cuidado, com atenção, com interesse, mas nunca colou pra mim. Pra mim sempre colou mais a parte de RSS, muito por conta do que você comentou. Eu abro lá a interface do Feedly que eu customizei, em uma olhada eu tenho 30 títulos de notícias, eu vejo o que eu curti, eu clico, eu caio na notícia, eu guardo pra ler depois, né? Acho que o jeito eficiente de fazer a triagem e focar só no que me interessa, eu acho que acaba sendo melhor pro meu fluxo do que com um newsletter, de qualquer outro jeito. E eu queria te perguntar, na verdade, isso, né? Como é que era ou como é que é o seu fluxo para otimizar a parte de RSS e principalmente, Bia, eu acho que é interessante o seguinte, né? Se a gente assina muito site do mesmo assunto, tem muita coisa igual. Saiu a atualização do aplicativo tal, ele mandou e-mail para todos os sites falando que ia ter atualização, todo o site publicou o mesmo post a respeito do update, né? Então tem muito overlap. Como é que você minimiza isso no seu consumo de RSS? Sites de notícias de tecnologia não assino mais por RSS. Não faz sentido pra mim, tá? Porque eu acho que 1% eu aproveito, tá? Então eu tenho as listas do Twitter. Para site de tecnologia é lista do Twitter. Tá lá, então eu tô rolando. Eu tenho só uma pastinha lá, só de tech. Então, hard news de tecnologia é lá.
Então não botam RSS. Uhum. RSS tem que ser conteúdo esporádico. Pessoa que posta, no máximo, na pior das hipóteses, uma vez por dia. Então 2 vezes por semana, uma vez por semana, tá? Então não gosto de sobrecarga de informação. Então eu prefiro selecionar melhor, deixar hard news para rede social e opinião, reviews mais detalhados, posts mais cuidadosos, mais elaborados, prefiro deixar para o RSS, tá? E eu acho interessante ter as duas. Eu mesmo, quando eu voltar com o meu site, eu pretendo ter o RSS velho de guerra. Eu sei que tem gente que gosta de newsletter também. Então tá, uma vez por semana, chega lá, a pessoa lê. Então é muito de cada um, tá? Agora, não adianta. Fluxo grande fica em rede social e o Twitter é perfeito porque tem as listas, não tem poluição, não tem intruso, não tem a turma, os maluquinhos que se infiltram no meio dos outros conteúdos. Não, eu recebo ali nas listas só o que eu quero. Então não tenho esse problema. E no RSS, mas muito do que eu lia também, Marcos, morreu, né? Muito site morreu, então... não é como antigamente, não tem mais tanto conteúdo para RSS assim. Então é bem menos extenso do que era nos gloriosos tempos do Google Reader, o que é uma coisa boa, porque eu fico mais tempo em menos conteúdo, que é o que eu quero fazer efetivamente. Acho que vai muito do é engraçado, né? Porque a dinâmica do mercado muda o seu fluxo também ao longo dos anos, né? Vai mudando um pouquinho. Eu acho isso interessante. É claro que também, pessoal, que... E assim, eu falei, por exemplo, do overlap de notícias. Eu sei que tem leitor de RSS que já faz esse trabalho para você e filtra. Se todo mundo falou que saiu o beta do iOS 18 ponto alguma coisa, você lê uma vez e pronto, ele tira todas as outras. Isso é ótimo, mas não é a regra. A regra é você ter mais controle, fazer esse controle manual, né? Cada leitor tem uma tentativa de se diferenciar atendendo a uma das... O pessoal chama de dores, né? Que eu detesto. Uma das dores do mercado. Então, cada um tem isso, mas se vocês quiserem falar para todo mundo que deu essa dica da ferramenta, como é que vocês usam? Porque eu acho que cada um vai ter um jeito específico de usar que vai ser relevante para uma parcela de quem escuta aqui o podcast. Então mandem pra gente, que eu acho que isso é bem interessante. Mandem prints, pessoal. Vocês que usam seus leitores, ou então um agregador de newsletters, ou... Mandem prints, né? Às vezes visual é mais interessante pra gente avaliar do que meramente falando. Então eu dei um apanhadão aqui, né? Eu e o Marcos fizemos aqui uma curadoria de apps de RSS. Testem, experimentem, mandem prints, contem quais vocês mais gostaram e a gente vai querer saber aqui no área de trabalho qual vocês estão gostando mais e quem sabe mais gente não se anima a voltar a dominar o seu conteúdo e não ficar tanto à mercê dos algoritmos. Excelente. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/150 ou também dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Quero, como sempre, agradecer a vocês que mandam tanto follow-up, tanto feedback, tanta dica para a gente poder explorar, conhecer, aprender junto aqui a ter essa vida cada vez mais produtiva, a quem deixa reviews, avaliações, principalmente quem recomenda os episódios para mais gente ainda poder descobrir, saber que existe uma área de trabalho e se a gente tiver sorte passar a acompanhar aqui toda quarta-feira. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje e, é claro, a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter essa vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que estão sempre nos pautando, mandando links, comentários, sugestões, dicas. E agora eu recruto vocês, continuem falando de RSS, convido vocês a testarem, voltarem a usar ou começarem a usar, mandem os prints pra gente, façam jailbreak do Kindle para ficar mais produtivos. Vamos focar em monotarefas, gente, vamos ficar mais produtivos e mandem tudo isso para mim lá no meu Telegram, @biacunzi, onde vocês também podem pedir os links dos grupos, o meu canal Garota Sem Fio, fiquem de olho lá, porque eu vou começar a postar o meu smartphone super produtivo. Não é um Bux Palma, mas eu vou chegar lá.
Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle. E saiu no último sábado minha coluna opinativa do Mac Magazine sobre como a WWDC de 2025 é a última chance que a Apple tem de fazer por conta própria a coisa certa na relação com os desenvolvedores. O link vai estar aqui na descrição, comenta por lá se vocês quiserem. E a gente tá de volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.